Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou escolher aqui meus 7 discos prediletos de um gênero amado por todos nós, o grunge. Se você gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos aqui de segunda a sexta-feira. E queria deixar um grande agradecimento aos quase 700 assinantes do meu site de jornalismo cultural. Galera, se não conhece, vá lá, conheça o site andrebarcinski.com.br. Acho que vocês vão gostar bastante. Por R$ 20 por mês vocês têm um monte de benefícios. Textos inéditos, 3 por semana, debates, cursos, workshops, acesso ao acervo ilimitado do site. Tem muita coisa legal. Bom, hoje eu queria falar sobre um tema que eu adoro, que é o grunge, né? O grunge é esse grande movimento aí musical que nasce ali no noroeste americano, nas cercanias da cidade de Seattle, na virada dos anos 80 para os 90, revela um monte de bandas de Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, Mudhoney, né? E é falado até hoje como um dos grandes movimentos musicais aí dos anos 90. E eu escolhi aqui 7 discos de grunge que eu amo. Não posso dizer que são meus 7 discos favoritos, porque isso muda toda semana. Mas se eu tivesse que escolher hoje os discos que eu continuo ouvindo mais de 30 anos depois, todos lançados ali, engraçado, todos eles foram lançados entre 91 e 93. Ou seja, eles têm 33, 35 anos, 34 anos, né? São discos que eu ouço regularmente e que eu continuo adorando. Galera, sem nenhum tipo de ordem, vou falar meus 7 discos aqui que eu amo do grunge. O primeiro disco da lista, lembrando, galera, de novo, não tem nenhuma ordem de preferência, tá? É um disco de uma banda que eu adoro, que está no meu livro Barulho, chamada Ted. Né? O Ted é uma banda liderada por um vocalista chamado Ted Doyle, que é um cara incrível, assim, ele até hoje tem um trabalho muito legal de música de vanguarda, música experimental, faz trilha sonora para filme. O Ted era uma banda brutal do início dos anos 90. Poderia escolher aí qualquer disco do Ted, mas eu vou escolher um disco de 91 chamado Eight Way Santa, que eu ouço direto até hoje. Eu adoro essa banda. Eu acho que eles têm até uma pegada, não me xinguem, assim, meio industrial até um pouco, o Ted, né? Ele é uma banda do grunge, claro, né? Mas eles têm uma pegada no Eight Way Santa, uma pegada meio Big Black, uma pegada com umas guitarras muito abrasivas, assim, meio Jesus Lizard e tal, meio que me remetem muito a essas bandas da Touch and Go, ali, daquela gravadora de Chicago. É muito bom o Eight Way Santa, recomendo demais. O segundo disco da lista, e é meio redundante falar desse LP, porque o LP foi um grande sucesso, inclusive no Brasil, é um LP de 1992, lançado pelo L7, chamado Bricks Are Heavy. Né? O disco foi produzido pelo Butch Vig, o mesmo cara que fez o baterista do Garbage, né, que fez também o Nevermind do Nirvana, fez vários discos para o Smashing Pumpkins e tal, mas o Bricks Are Heavy é um disco de rock perfeito. Né? Ele tem a mesma coisa que o Nevermind tem, uma capacidade de agradar tanto a quem curte um som mais underground, mais punk e tal, quanto ao público mais mainstream. Né? Ele tem um verniz ali, né? O Bricks Are Heavy. Bom, o L7 não é uma banda de Seattle, né? Ela é formada na Califórnia, é uma banda feminina que acabou de vir ao Brasil aí pela terceira ou quarta vez. A gente já trouxe o L7 aqui para o Brasil também, é uma banda absolutamente fantástica ao vivo. Eu vi em 91 e tomei um choque, eu não sabia nada da banda. Entrei num show que era um show assim, um show beneficente, tinham várias bandas tocando. Quando o L7 entrou, assim, o nível subiu 100%. Impressionante a força que essa banda tem ao vivo. E o Bricks Are Heavy, no Bricks Are Heavy elas conseguiram juntar uma coisa que continua muito pesada com um verniz ali de FM e tal. O disco é sensacional. Qualquer um que ouve esse disco adora, né? E não é só porque tem Pretend We're Dead, né, que é uma grande música, que foi um hit radiofônico, mas o disco inteiro é muito bom. Eu diria que é um dos clássicos desse gênero aí dos anos 90. É um disco que eu ouço com muito prazer até hoje e reouvi esse disco bastante agora, porque o L7 voltou ao Brasil com Garbage, né? E eu sempre mostro discos do L7 para os meus filhos e minha filha, eles piram, né? O L7 realmente, e ver L7 ao vivo é uma experiência também, a banda é sensacional. O terceiro disco da lista, de novo, sem nenhum tipo de ordem nem nada, é um disco do Melvins, né? Eu poderia ter escolhido vários discos do Melvins, que é o Houdini, que é o meu disco predileto do Melvins.
É meio clichê falar do Houdini, porque é um disco mais conhecido, um disco lançado por uma major, né, na época em que eles foram contratados por uma grande gravadora. Mas falar o que do Houdini? É uma obra-prima, né, o disco perfeito do Melvins, assim. E o Melvins é complicado escolher um disco do Melvins, porque eles têm muitas fases, né? Eles começam ali no primeira metade dos anos 80 como uma banda de hardcore, basicamente. Depois da banda mais rápida do mundo, eles passam a ser a banda mais lenta do mundo, tocando músicas de 15 minutos, uma coisa bem sludge, stoner, meio ambient metal, assim, né? Mas o Houdini, para mim, é a essência, assim, a perfeição do Melvins, né? Um disco basicamente de stoner, né? Um disco super pesado, que agrada a fãs de stoner, fãs de metal, fãs de grunge. Eu amo esse disco. E amo também. Eu vou gravar um dia um vídeo só sobre o Melvins, porque eles merecem, né? Eles são certamente uma das bandas mais importantes da história do rock alternativo nos Estados Unidos, uns caras que fizeram tudo sempre sozinhos. Hoje eles lançam, há muitos anos eles lançam os próprios discos, eles programam as próprias turnês, e são uma banda com um ritmo de trabalho absurdo, né? Raras, assim, não conheço nenhuma banda no mundo, eu acho que excursione e toque tanto quanto o Melvins. Se você vê lá as datas de turnê do Melvins, é impressionante. Eles tocam, sei lá, 200 vezes por ano. É incrível a banda que não tira férias desde os anos 80, né? Eu admiro demais, e Houdini é um clássico. O meu quarto disco da lista, claro, eu tenho que escolher um disco do Nirvana, né? E o disco do Nirvana que eu mais ouço, né, eu adoro o Bleach, amo o Nevermind, mas o disco que eu mais ouço é o Inútero, que foi o último LP de estúdio deles, gravado em 93 e com produção do Steve Albini. Né? E eu acho que é o disco com a sonoridade que mais me agrada do Nirvana. Né? O Bleach é sensacional, é um disco bem mais punk, bem mais cru, assim. O Nevermind já tem aquele verniz, aquele polimento ali de uma grande gravadora, mas no Inútero eu acho que o Steve Albini acertou a mão na gravação da banda. Eu amo a maneira como ele gravou, com os instrumentos um pouco mais separados, assim. Tem uma coisa meio abrasiva, mas não é tão punk, tão suja, digamos assim, quanto o Bleach, eu acho. E eu adoro as músicas. Esse disco realmente eu ouço demais. É um disco triste, né? Porque foi a despedida ali do Cobain, mas é um disco absolutamente sensacional. E, bom, a discografia do Nirvana tem que ser inteiramente conhecida, mas eu amo o Inútero. É o disco deles que eu mais ouço até hoje. O quinto disco da lista não é de uma banda de Seattle, é de uma banda de Minnesota, uma banda que eu já vi ao vivo e fiquei assim absolutamente chocado com essa banda ao vivo. Estou falando da Babes in Toyland, né? O disco chama Fontanelle, saiu em 92. Eu poderia ter posto aqui também o Live Through This to Hole também, que era uma banda, o Hole era uma banda muito, muito boa também, mas eu vou escolher o Fontanelle do Babes in Toyland, que é uma paulada, né? Impressionante. Bom, eu tive a sorte de ver a Babes in Toyland ao vivo algumas vezes e era uma coisa impressionante. Que banda absurda, Babes in Toyland, né? É uma banda meio punk assim, mas que tinha muitos elementos de não tinha músicas muito rápidas geralmente, né? Músicas mais lentas e pesadas assim, mas elas no palco eram incríveis. E o Fontanelle é um disco que eu ouço até hoje. Que descasso, né? Eu acho que, mesmo que elas não sejam de Seattle ali, como eu falei, elas são de Minnesota, mas elas faziam um som que era muito próximo, muito parecido, né, que poderia ser considerado grunge, assim, apesar de eu considerá-las mais uma banda punk do que qualquer coisa. Mas que banda sensacional, Babes in Toyland, recomendo demais. O meu sexto disco da lista é provavelmente o meu disco favorito daquele período, que é o Every Good Boy Deserves Fudge, do Mudhoney, lançado em 1991. É dificílimo escolher um disco do Mudhoney, né? Poderia ter escolhido o primeiro EP, o Super Fuzz Big Muff, poderia ter escolhido o primeiro LP, que é só chamado Mudhoney, mas o Every Good Boy Deserves Fudge é, assim, um disco de grunge perfeito, né? Que banda! Nesse disco eles realmente atingem ali a perfeição naquela mistura de rock de garagem dos anos 60 com punk, né? Tem músicas que são punk mesmo, né? Músicas super curtas e tal. Tem músicas que são muito mais longas e trabalhadas até com uma pegada psicodélica, mas eu acho que nesse LP eles realmente acertaram a mão. É um disco que eu ouço do início ao fim sempre.
e para mim ainda é a obra-prima do Mudhoney. E olha que eles continuam lançando discos sensacionais. Esse último aí, Plastic Eternity, por favor, né? Assim, música, o disco não tem uma música ruim. Quem viu os shows do Mudhoney no Brasil aí, eles tocaram 4 ou 5 músicas do disco novo e deu para ver que eles continuam super, super afiados. Mas o Every Good Boy Deserves Fudge para mim é um clássico não só do grunge, mas do rock alternativo americano como um todo. Um descasso. E eu não poderia terminar uma lista de melhores discos do grunge sem falar de uma banda que também tive a sorte de ver ao vivo, que mudou bastante de sonoridade ali ao longo dos anos e que marcou muita gente até por causa do vocalista, que depois teve uma carreira solo brilhante. Estou falando, claro, dos Screaming Trees. Né? O Screaming Trees ele surge ali na primeira metade dos anos 80, né, bem no meio ali, lançam vários discos com uma pegada um pouco diferente, né? Não tão grunge assim, discos como Clairvoyance e tal, uma coisa muito psicodelia americana, meio Meat Puppets, assim, eu amo esses discos, né, do, do Screaming Trees, é como se fossem assim, uns punks caipiras, digamos assim, esses primeiros LPs do Screaming Trees. Mas aí depois, na virada dos 80 para os 90, eles mudam um pouquinho o som, eu acho. O som fica um pouco menos punk, um pouco mais rock de garagem, rock rural, um pouco mais Black Sabbath com Creedence Clearwater Revival, eu acho, né? E eles lançam em 92, também é um clichê dizer, porque é um disco mais conhecido deles, mas o Sweet Oblivion é um disco clássico, né? É um disco assim, a voz do Mark Lanegan tá absolutamente incrível, a banda tá super afiada, tem as melhores músicas, além de ter o hit, né? Nearly Lost You, tem muitas músicas maravilhosas. E eles atingiram ali também, eu acho que uma mistura muito, muito legal dessa coisa do grunge com uma pegada radiofônica também. Depois o Mark Lanegan teve uma carreira brilhante, fazendo um monte de discos solos incríveis. Morreu aí há alguns anos, infelizmente. Mas eu tive a sorte de ver os Screaming Trees ao vivo algumas vezes e era uma banda muito legal. Porque os dois irmãos lá da banda se correndo, fazendo rolamentos no chão, o baixista e o batera e o guitarrista. E o Mark Lanegan impassível, assim, parado na frente do palco, só concentrado na música, assim, sem falar nada com a plateia, super carismático e tal. Era uma banda incrível ao vivo, o Screaming Trees, e o Sweet Oblivion é um descasso, né? Então, é isso aí, galera. Meus 7 discos de grunge prediletos dessa semana. Eight Way Santa, do Ted, Bricks Are Heavy, do L7, Houdini, do Melvins, Inútero, do Nirvana, Fontanelle, da Babes in Toyland, Every Good Boy Deserves Fudge, do Mudhoney e Sweet Oblivion, do Screaming Trees. Detalhe, todos lançados entre 91 e 93, época de ouro. Se você gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música ou livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios. Eu faço 3 textos inéditos por semana, exclusivos para o site. Você pode participar de debates, workshops e cursos só para assinantes e você tem acesso ilimitado a todo o acervo do site, que são quase 700 textos que eu fiz nos últimos 5 anos e mais de 80 cursos, debates e entrevistas com gente como Guilherme Arantes, Rich, Marcelo Rubens Paiva. Tem muita coisa legal, cursos sobre história do cinema, cursos sobre música, cursos sobre música brasileira dos anos 70. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Conheça lá andrebarcinski.com.br.